Fala pessoal, tudo bem com vocês? O futebol, hein? Bora falar do Timão porque Dorival Júnior deve mesmo ser o novo técnico do Corinthians. Ramon Dias já foi, eu vou te contar tudo sobre isso. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio de KTO, kto.bet.br, a minha casa de apostas. Não se esqueça, para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. E eu tô aqui para te falar da Chance Extra KTO. Sim, que agora é exclusiva para o Brasileirão Série A. Você só precisa ativar a sua participação na Chance Extra e depois fazer uma múltipla de pelo menos 3 jogos no Brasileirão e fazendo uma aposta de até R$100, você ganha esse valor de volta se a sua aposta não der certo, não resolver, não bater. Se você bater, os seus ganhos vão acontecer normalmente. Se você não ganhar, pronto, você recebe de volta com valor máximo de R$100. É isso, apostou 10. Se você ganhou, ganhou. Se você não ganhou, os 10 voltam para você. É só você ativar a Chance Extra e fazer uma múltipla de até 3 jogos no Brasileirão Série A. Mas tem horário para isso acontecer. 00:01 de sábado até 22h30 do domingo, tá? Nesse final de semana, entre os dias 19 e 20 de abril. E é necessário optar por participar antes de apostar, tá bom? Ative a Chance Extra e aproveite a promoção. O link tá na descrição. Bom, pessoal, o futebol é isso, né? É uma loucura, essa roda gira muito rápida e a gente tá falando sobre o Ramon Dias, que já foi demitido, foi desligado nessa quinta-feira, era uma tendência, a gente sabia que isso iria acontecer, talvez só o Ramon não soubesse, né? Eu estava ao vivo no Jogo Aberto e o João Paulo Capelani estava na frente do CT e ele pega um momento em que o Ramon ele sai de carro junto do Emiliano, baixa o vidro inclusive e diz assim, as informações estão muito erradas de vocês e tal. A gente noticiando, né, que nessa reunião que aconteceria ainda, seria selada, né, a sua saída, que ele já tinha inclusive sido comunicado. Pois bem, né? Tentou dar um blefe ali, porque ele tinha comandado o treinamento pela manhã, saiu do CT e não voltou mais. Como técnico do Corinthians, o Ramon Dias encerrou a sua participação. Tem uma divergência aí de 59 ou 60 jogos, né? Acho que teve o último jogo agora, ele não estava o Emiliano, né, no derby contra o Palmeiras, mas encerra a sua participação entrando na história, né? Como o técnico campeão paulista de 2025, depois de 6 anos, e um paulista sobre o maior rival, né? Sobre o Palmeiras, inclusive com uma vitória na casa do Alviverde. Então, foi um título muito celebrado e, curiosamente, 21 dias depois ele foi demitido. Para vocês entenderem que, assim, o título ele foi importante, ele segurou o Ramon por um tempo mais, mas o problema foi todo o restante, né? Uma vitória apenas nos últimos 6 jogos, eliminação na pré-Libertadores, depois de todo o esforço, né, que ele fez ano passado, ele e o elenco, né, para eles chegarem na Libertadores, cai na pré-Libertadores para um time assim, que é o Barcelona de Guayaquil, ok, né, mas olha o tamanho do investimento do Corinthians. Ele já tinha passado dificuldades contra a Universidade Central da Venezuela, aí chega na Sul-Americana, perde em casa para o Huracan. Então, várias coisas, né? E a entrevista do Memphis, né? A entrevista do Memphis acho que foi uma bomba, né? Foi uma... enfim, foi determinante ali, porque ele representava muito do que o elenco pensava, imaginava. Depois da entrevista do Memphis não tinha nenhum clima para o Ramon e o Emiliano seguirem. Aliás, a relação com o Emiliano, ela também era boa de alguns atletas, nem todos. E o Emiliano era o cara que tomava a frente de tudo, né? O Ramon Dias, ele tinha o cartaz, o nome, a grife, o cara que jogou muita bola, Copas do Mundo, inclusive. Cara goleador, tá na história do futebol argentino, né? Campeão, inclusive, como técnico de uma Libertadores pelo River Plate. Então, o grande nome era Ramon Dias. Ele assinava a súmula, dava entrevistas pela Conmebol, mas o dia a dia, o operacional era de Emiliano Dias. E isso, muitas vezes, envolvia desgastes, né? Ele conseguia amealhar para si alguns atletas, outros nem tanto, né? Então, assim, isso foi minando em algum momento, o vestiário conseguiu ser limpo, limpo entre aspas, né, com algumas peças que eles entendiam que deveriam sair. O último que saiu foi o Fagner, né, que eles entendiam que ele deveria deixar o clube. E a reformulação ela foi feita e depois ela parou, né?
e tem algumas carências muito estabelecidas, muito significativas ainda no elenco, né? E ele teve dificuldades de encontrar soluções em alguns momentos em relação a isso. O próprio Memphis falou a respeito. Então o Ramon já foi. Vamos avançar. O ficha 1, o ficha A, o plano A, sempre foi o Dorival Júnior. Só que eu falava para vocês aqui que o Dorival, cara, ele tava meio que numa sinuca de bico, porque a relação que ele construiu com essa diretoria do São Paulo, ela sempre foi muito forte. Mas, cara, o Dorival é um profissional que trabalhou, inclusive, nos outros 3 de São Paulo, trabalhou em vários clubes. O Dorival tem uma rodagem bizarra no futebol brasileiro. Então ele não ia se prender por esse tipo de coisa. Ainda mais porque o São Paulo não parece dar mostras de que vai demitir o Zubeldia. Na verdade, no primeiro momento, ela dá muita mostras que vai demitir, mas ele vai se mantendo. Então, enquanto o São Paulo não tomar essa decisão, o Dorival vai ficando, tá, e aí, o que vai acontecer? E ele já foi sondado pelo Grêmio, pediu muito lá para não fechar, já foi contatado pelo Santos, disse que não trabalharia no Santos, então ele estava esperando uma outra situação. E pintou o Corinthians, como tinha pintado na última passagem dele pelo São Paulo, em que ele tinha acertado minutos antes com o São Paulo. Agora, o Corinthians chegou na frente. E, inclusive, a revista Placar já deu como informação que nessa sexta ele será anunciado, inclusive, como técnico do Corinthians. Alguns outros portais já estão caminhando para esse lado aí, de que o Dorival realmente vai ser o treinador. E é uma solução mais do que óbvia. Ela é prática, ela é imediata, porque é um cara que tem casa ali em Jurerê Internacional, em Floripa, que tá baixado, tá tranquilo, tá ganhando um dinheiro da CBF até a Copa de 26, mais de R$1 milhão, vai se valorizar, já se valorizou na verdade, né? Tem clubes se estapeando por ele, então ele pode pedir o que ele quiser, e o Corinthians vai ter que pagar, porque o Dorival é aquele cara que talvez ele tenha um jeito mais insosso, um pouco mais linear, que desagrada muita gente. Que prefere um cara mais enérgico, aquela coisa toda, mais vibrante. Mas o Dorival, cara, ele é impressionante. Além de ser uma baita figura humana, né? Pra quem conversa, convive com o Dorival, um cara de fino trato, assim, maravilhoso. E é um cara que consegue isso no ambiente profissional. A gente ficou com aquela imagem ruim da seleção, né? Do cara tentando entrar na rodinha dos pênaltis, aquela coisa toda, de que ele não tinha muito comando. Mas a seleção é muito diferente, né? E ali você tá lidando com caras que não querem estar ali, alguns, né? Não vou dizer que são todos, mas que estão ali como um esforço, um sacrifício, que estão de corpo mole, porque estão pensando no clube, no salário do clube, isso acontece. Então, assim, na seleção é difícil, os caras se reúnem de 3 em 3 meses, dia a dia de clube é outro papo. E o Dorival, cara, nisso ele é muito bom. Eu acompanhei ele no Inter lá em 2011, 12. Acompanhei ele mais recentemente no São Paulo, na outra passagem que ele teve, nessa de agora. Entre outros trabalhos que ele fez recentemente, né? O Dorival, cara, no Flamengo, ele faz o simples. E o simples Cara, o simples, ele como eu já falei, que ele é luxuoso muitas vezes, né? Como, por exemplo, chegou um ponto no Flamengo, o Bruno Henrique lesionou, é verdade, mas ele chegou e falou assim, cara, Gabigol e Pedro, vou botar os dois juntos. Gabigol, faz essa função mais atrás do Pedro aqui. E aí foi campeão, Copa do Brasil e Libertadores. O Dorival é isso, ele vai chegar no Corinthians e vai dizer assim, tá, como é que nós podemos jogar? Não tem meio articulador? Não, então eu vou montar um sistema assim. É isso que ele vai fazer. Essa defesa tá tomando muito gol, peraí, o que nós não podemos fazer aqui? Vamos trabalhar por zona aqui, papapá. Então quem jogar vai ser esse aqui, ou eu vou fazer uma linha de 3 para me resguardar um pouquinho mais, parar de tomar gol, depois ele vai fazer isso. Ele vai olhar, ele já tá olhando, né? E vai pensar, bom, o que o Corinthians precisa a partir de agora? E vai detectar carências, vai chegar na direção e vai dizer, meio do ano, eu preciso desse cara aqui. Senão, entendeu? Porque ele ganhou outro corpo, outro tamanho também, o Dorival Júnior. E o Corinthians sempre quis o Dorival, né? E agora houve a possibilidade. E o Dorival também sempre quis trabalhar no Corinthians. Todo profissional, né? Sonha em chegar nesse patamar, nesse nível, viver a experiência Corinthians. Isso sempre é dignificante para qualquer profissional do futebol. O cara sabe que é diferente de qualquer outra coisa, pisar em Itaquera, receber o apoio da galera, a torcida apoiando o tempo inteiro, a pressão nas entrevistas do torcedor. O cara que não vivenciou essa experiência, ele ainda é um menino, né, como a gente brinca, né? Então, o Dorival Júnior está disposto a isso, foi contatado, deu o primeiro aceite, e agora, o que está rolando?
troca de minuta, exigência para lá, exigência para cá, metas estabelecidas, contratações, ó, eu quero isso, eu quero aquilo, pum, 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 mas ele já topou. E aí não sei se ele comunicou com Casares, se ele disse, ó, chegaram antes e tal, porque eles tinham essa... Ele tinha dado uma prioridade ao São Paulo, só que o São Paulo não se mexeu, e o Corinthians sim. Por isso que o Corinthians está tirando o Dorival Júnior do mercado. A gente não pode cravar porque não está assinado no papel, né? Mas a tendência, por tudo que tá, pelas informações que a gente colheu, é que nessa sexta-feira, o Dorival será anunciado. Dificilmente ele comanda o time diante do Sport, né? Até porque o treinamento, quem vai comandar vai ser o Orlando Ribeiro, técnico do Sub-20, que foi vice-campeão da Copinha, que inclusive treinou o São Paulo Sub-20 também, é um cara bem conceituado no Sub-20, talvez dê espaço para alguns moleques aí e tal, né? E que participe da transição, né? Quando chegar o Dorival, ele possa dizer, ó, esse moleque aqui é bom, ó, esse cara que tava jogando assim, assado, tudo mais, informação de bastidor tem isso e aquilo, então, assim como os auxiliares permanentes também podem fazer isso com o Dorival Júnior. Dorival Júnior, muita gente perguntando pelo Tite. Gente, o Tite, eu acho que o Corinthians ficou meio assim de tomar um 15º não do Tite, né? Porque o Tite, cara, o Tite não se mexe, eu não sei se ele quer trabalhar na Europa, se ele tá esperando algum contato, mas o Tite, inicialmente, ele tem dito não para alguns convites, Santos, Grêmio também, assim como o Dorival, né? Então, não sei se no Corinthians seria diferente, não sei se a Fiel perdoaria. Nesse ponto, nesse momento, só estão olhando para Dorival Júnior. E nem foram cogitados outros nomes, tipo, sei lá, Diniz, Sampaoli, outros técnicos nesse momento, Carpini, tirado Vitória, Vojvoda do Fortaleza. Não, é Dorival Júnior. E finalmente, esse casamento tão aguardado vai acontecer. Dorival Júnior vem aí. Você gostou? A gente vai ficar monitorando. Assim que ele for anunciado, eu venho aqui fazer um vídeo para vocês e aí sim a gente projetar como será esse time do Corinthians com o Dorival Júnior, quando que ele estreia e tudo mais, tá bom? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!